Olá, meus alunos! Iniciaremos hoje a segunda unidade de ciência, com o tema A Introdução à Evolução dos Seres Vivos. Mas por que estudar essa unidade? A diversidade humana sempre fascinou com os seres vivos, com a quantidade de seres vivos, a maior diversidade. No entanto, os primeiros estudos científicos só começaram a surgir no final do século XVIII para o início do século XIX. E a compreensão desse processo evolutivo é muito importante para entender o surgimento de novas espécies, a similaridade, as diferenças, o grau ou a relação de parentescos entre os organismos, tanto os viventes como os extintos. Então, nesta unidade, você estudará a evolução biológica evolutiva entre os organismos. Passarei um pequeno vídeo da rota didática da segunda unidade. E em seguida, gostaria que vocês anotassem no caderno algumas resoluções, as respostas do Começando a Unidade da página 421, para que quando retornarmos, possamos debater sobre essa temática e implementar mais alguma coisa que faltou aqui dizer. Bons estudos e vamos assistir esse vídeo. A diversidade dos organismos da Terra sempre chamou a atenção do ser humano. Ao longo da história, foram desenvolvidas várias hipóteses para explicá-la. A explicação científica mais aceita é resultado principalmente das pesquisas dos naturalistas britânicos Alfred Wallace e Charles Darwin, feitas no século XIX. Eles obtiveram grande parte de seus dados durante viagens por diferentes regiões do mundo. Wallace coletou vasto material para sua pesquisa, especialmente em suas viagens ao Brasil e ao Sudeste Asiático. Já Darwin participou de uma expedição ao redor do mundo durante 5 anos a bordo do navio Beagle. Nesse período, ele pôde coletar muitos exemplares de plantas e animais, incluindo fósseis. Uma das paradas do navio Beagle foi o arquipélago de Galápagos, que pertence ao Equador. Lá, Darwin observou que as características das populações de uma mesma espécie variavam e que as condições ambientais também eram distintas em cada uma das ilhas. Um dos animais estudados por Darwin foram as tartarugas. Ele percebeu que, mesmo habitando ilhas próximas, elas possuíam diferenças. Nas ilhas Espanhola e Pinta, por exemplo, as tartarugas tinham pescoços longos e carapaças com formatos que permitiam que eles se projetassem. Assim, elas conseguiam se alimentar de plantas mais altas. Essa e outras observações levaram Darwin a concluir que, em determinadas condições ambientais, uma característica possibilita maior chance de sobrevivência e reprodução. Dessa forma, os indivíduos que apresentam características mais adaptadas ao ambiente têm mais chances de sobreviver e gerar descendentes. Darwin chamou essa seleção condicionada pelo ambiente de seleção natural. Um exemplo é a seleção de indivíduos com pescoços longos. Apesar de terem realizado suas pesquisas de maneira independente, Wallace e Darwin chegaram a conclusões muito semelhantes quanto ao processo evolutivo das espécies. Os dois pesquisadores, inclusive, apresentaram suas ideias ao mesmo tempo à Sociedade Linneana de Londres, em 1858. Mas no ano seguinte, Darwin publicou sozinho a obra A Origem das Espécies, que continha ideias mais bem fundamentadas sobre a evolução das espécies.